Olá, queridos, com muita alegria estamos aqui iniciando o primeiro podcast oficial da UFMADEB, no seu canal da CEADEB TV. Para a gente é uma alegria muito grande estarmos aqui, porque esse dia é especial, estaremos gravando e falando sobre os 20 anos da UFMADEB. CEADEB Podcast. E estamos aqui com o nosso deputado Samuel Júnior, um dos presidentes da UFMADEB, conhece como ninguém essa nossa história, estará compartilhando com a gente algumas experiências também. O presbítero Cadmiel, que é o nosso segundo vice-presidente, e a nossa secretária do Avivamento, que não poderia faltar também nessa história muito interessante, muito especial. E nós vamos começar então falando um pouquinho do início de tudo, né, Samuca? E aí, você que participou dessa história, eu sei que a UFMADEB, ela tem ela é um projeto nascido no coração de Deus, porque muitos pastores, filhos de pastores, que viviam ali nos corredores, nos bastidores da convenção, do centro de convenção, e eu me lembro que até pastores já comentaram comigo que sonhava com isso, que orava por esse momento, e que a gente viu nascer, né, já completando agora 20 anos. O que você se lembra disso e traz pra gente na sua experiência? Meu amigo pastor Cláudio, que já preside aí a nossa união há uns 15 anos, e louva a Deus pela sua vida, por quanto Deus tem lhe abençoado e através da sua bênção, o quanto tem abençoado esse departamento. A todos a sua equipe de trabalho, meus diretores, mais especial aqui ao nosso amigo vereador Cadmiel, que é presbítero da Igreja em Feira de Santana, a secretária do Avivamento. A Vaninha, ela tem assim já no seu DNA o UFMADEB, né? Essa figura. A gente vê Vaninha, já vê o Avivamento, já vê o UFMADEB, né? Hoje já mãe, tem sido uma bênção, e eu louvo a Deus por todos vocês. Louvar a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Valdomiro, que tem sido uma bênção para todos nós. E hoje nós estamos aqui no canal da CEADEB, CEADEB TV, e nesse trabalho de pontapé inicial aqui também da UFMADEB, né? E quando a gente faz essa parte de comunicação, isso é muito agradável. Pastor Cláudio, na verdade, a gente acaba passando um filme na nossa cabeça. Isso ainda na época do pastor Dermeval, quando foi presidente da nossa convenção, já bem no finalzinho da sua gestão, a irmã Railda, por 2 vezes ou 3 vezes, salvo engano, nos convidou, né, lógico, todos os filhos de pastores, para que a gente estivesse ali. E eu me lembro assim claramente, um fato que aconteceu com a gente foi lá em Pernambués, na igreja de Pernambués, os pastores reuniam na paralela, e aí a gente subia, a gente conseguia alguns transportes, ônibus e van, carro, e aí levamos a turma para a igreja, a congregação de Pernambués. E lá foi um encontro assim, muito agradável, troca de experiência, a gente pôde ouvir os ensinamentos das nossas mães, né, que foi coordenado pela irmã Railda, que é a esposa do pastor Dermeval Cerqueira. E depois veio na gestão do pastor Severino, e aí já foi a irmã Menaide que presidia a UEMADEB, que é o Departamento de Mulheres, e chegou a fazer alguns eventos, inclusive no Hotel Bahia Mar, onde os pastores estavam reunidos, e a gente, paralelamente, começou já a fazer essas reuniões. Mas vamos dizer assim que, de fato, se oficializou o departamento da UFMADEB, já foi na gestão do pastor Volmar, e à época o pastor Monteiro, que era o primeiro vice-presidente, sempre foi um sonho dele, uma coisa assim que ele sempre comentava sobre isso, e junto dentro dessas conversas que a gente pôde ter com o pastor Monteiro, exatamente na cidade de Santo Estevão, né? Então acho que, não sei exatamente o ano que foi, mas eu me lembro que eu estava com meses de casado, e eu completei agora em setembro do ano passado 20 anos, então vai quase que encaixar as datas aí, de 20 anos de departamento. E ali exatamente na cidade de Santo Estevão foi realizado o primeiro encontro, né? E assim foi um momento muito marcante para as nossas vidas, em especial para quem estava ali e viu o nascimento do departamento. À época foi escolhido o pastor Marcos Luiz para que presidisse. Então o pastor Marcos Luiz foi o primeiro presidente do nosso departamento. Além de formar uma equipe que eu posso até falhar aqui a minha mente, mas eu me lembro que eu fiquei, Valquíria, Carlinhos, que é pastor Carlos Luiz, Gessé Trindade, que é o filho do pastor, que hoje é pastor na cidade de Xique-Xique, e a pastor Adalto, Seabra. Isso, que hoje está pastoreando Seabra, né? E eu não lembro assim mais de alguém, e pedi até perdão. Mas foi assim, foram momentos muito bom, muito agradável, de muita luta. Hoje, graças a Deus, a gente vê um trabalho do departamento com uma estrutura melhor,
a nossa convenção colabora com o departamento, né? Vocês têm outros parceiros também, mas aquela época assim, era muito, muito difícil. E, lógico, a gente tinha ainda uma dificuldade, porque o pastor Monteiro, que deu o pontapé de fazer de organizar, de fato, a união, ele não era o presidente era o pastor Volmar. Então a gente tinha também um problemazinho, digamos assim, que de ordem política interna para se resolver, mas o pastor Volmar, ainda como presidente, recebeu o trabalho, né, e foi feito. E quando o pastor Monteiro ganhou a eleição para presidente, de qualquer forma potencializou isso, uma vez que foi ele mesmo que tinha iniciado. E foi de fato quando se oficializou o departamento da nossa UFIMADEB como um departamento da convenção, né? Como órgão oficial. Um órgão oficial. Depois veio o pastor Felipe das Virgens, quando foi o Marco saiu, e foi o pastor Felipe que foi indicado pelo pastor Monteiro. E, salvo engano, parece que 2 anos depois, ou foi 3 anos depois, eu não lembro exatamente o período aqui, agora acho que foi 2 anos, aí foi quando eu assumi a presidência. Então, assim, foi um momento de muito aprendizado para a minha vida. Eu não tenho dúvida, pastor Cláudio, que hoje, na posição que exerço, com o meu segundo mandato como deputado estadual, eu não tenho dúvida de que foi fruto também desse trabalho da UFIMADEB, onde a gente pôde criar mais laços, pudemos reunir vários filhos de pastores que não vinham às nossas convenções, e como o senhor bem disse no começo da sua fala, a gente ficava nos corredores das nossas AGOs, na verdade fofocando, né? Porque a gente não tinha uma outra atividade a não ser fofocar e como diz o ditado, né? Falando da vida de Quelé, né? Então a gente ficava ali, Cadimiel, fofocando. Na Bahia velha resenha. Ficava ali naquela resenha, brincando, né? Era um tempo bom também, até porque eram bem menos filhos de pastores que vinham, e era a forma que a gente tinha de trocar experiência, de brincar, saía para jogar uma bola, um negócio e tal, mas para a gente o prazer não estava nem nas atividades que a gente fazia fora do miúdo ali. O prazer era estar ali mesmo na fofoca, né? E por algumas vezes, lógico que brincando, mas até eu posso usar a expressão assim de forma irresponsável, mas dentro da nossa resenha, ali a gente fazia mudança, ali a gente elegia quem ia ser o próximo presidente. Aí lá dizia, pai, fulano vai para tal lugar, Beltrano vai para tal lugar, mas lógico, dentro de um contexto ali de resenha. E eu não tenho dúvida de que o trabalho da União de Filhos de Pastores nos possibilitou, primeiro, sairmos do corredor, deixar que os nossos pais cuidassem das coisas dos nossos pais, que eram as coisas que envolvem a igreja como um todo, e a gente pôde ir para o nosso local agora, onde a gente pôde ter a oportunidade de estar cultuando, de estar tendo experiência com Deus. E a gente vê hoje, depois desses 20 anos, o quanto Deus tem abençoado esse departamento, mas eu não tenho dúvida de quantos frutos nós temos fruto desse departamento. E como eu volto a dizer, eu não tenho dúvida de que o tempo que vivo hoje na minha vida é fruto desse trabalho da UFIMADEB, sou fruto da UFIMADEB, porque sempre fui apaixonado por isso. Inclusive, uma das experiências mais fortes que tive na minha vida, primeiro no aspecto de profecia, foi dentro do departamento da UFIMADEB, e também quando o pastor Valdomiro assumiu a convenção e ele me chamou, conversou comigo e disse que precisaria que ia precisar colocar uma outra pessoa, que foi exatamente o Cláudio. Eu me lembro que eu disse, pastor, o senhor vai tirar de mim o que eu tenho de mais precioso, porque eu tinha isso aqui como, digamos assim, o meu ministério, né? De estar ali tocando, como se fosse o meu pastorado, era isso. Uhum. Ele disse, não, mas fique tranquilo que Deus tem coisa melhor para você, mas hoje eu vou precisar colocar uma outra pessoa e tal. Eu disse, não, pastor, eu entendo que o senhor é o presidente, foi o senhor quem Deus colocou para ser o nosso líder, e eu vou estar sempre debaixo da sua bênção. Mas para mim vai ser um momento muito difícil, como de fato foi. Mas fico feliz que mesmo naquele tempo, sendo um momento difícil para mim, mas hoje ver o trabalho como está, a forma com que você conduz, a gente percebe que de fato o pastor estava na direção de Deus para que tomasse a posição certa, a medida certa, mas dizer que eu vou continuar sendo o UFIMADEB, meus filhos gostam da UFIMADEB, são apaixonados pela UFIMADEB, e eu louvo a Deus pela UFIMADEB. E hoje a gente vê vários filhos de pastores que aqui se conheceram, casaram, constituíram família, hoje são pastores, vários filhos de pastores que chegaram desacreditando em ministério, desacreditando no ministério do pai, desacreditando inclusive deles de que Deus não existia, de que Deus não via para ele, e fruto dessa união,
o fato de estar tendo a oportunidade de ouvir experiências, de ouvir a palavra de Deus, a gente vê ele ter reacendido essa chamada, e deles hoje que já passaram pela UFMADEB, quando eu falo passaram dentro desse processo, hoje estão na obra e reconhecem que foi Deus exatamente usando esse departamento para que ele voltasse a ser o que ele é. Então, para mim, isso é um momento histórico, pastor. E eu fico muito feliz, primeiro, em ter participado do começo, mas hoje também está vivendo esses 20 anos. Então, são 20 anos de vitória e 20 anos de muita experiência para contar. Maravilha, deputado, maravilha. Eu me alegro com todo esse histórico e é muito bom a gente poder relembrar e reviver, né? Então, 20 anos não são 20 dias ou 20 meses, e essa história realmente é construída com um pouquinho do trabalho de todos nós. E também me alegra saber que a UFMADEB, como órgão oficial da nossa convenção, esse departamento é a primeira união de filhos de ministros do Brasil. Então, a UFMADEB, de fato, faz história também com isso, não é? Nós nos destacamos hoje, inclusive, em alguns outros estados já existe esse trabalho, já existe também um trabalho a nível nacional da CNJ, né, o Conselho Nacional da Juventude, da nossa querida CGADB, mas foi inspirado aqui também nesse trabalho que foi começado aqui na Bahia e que hoje se completa 20 anos. Não é isso, Vaninha? Você que participou também do início, o que é que tem a destacar aí da criação da UFMADEB? O nosso querido deputado, pastor UFMADEBiano, como eu gosto sempre de destacar, ele é pastor, ele é deputado, mas ele também é UFMADEBiano. Né? Relatou algumas experiências e aqui na minha memória... lembrou, né? Me trouxe até emoção. Ele falou das 2 vezes que a gente teve em Pernambués, eu lembro que quase ia acontecer um acidente comigo, subindo no ônibus, na ladeira, né? Eu era um pouco mais pesada e tive dificuldade realmente para subir no ônibus. Eu lembro que os meninos me empurrando para poder subir no ônibus, para a gente chegar a tempo lá na reunião em Pernambués. E quando chegou lá, foram, assim, momentos marcantes. Eu disse, se tivesse acontecido alguma coisa comigo, eu não teria recebido a minha bênção, né, por ter chegado. Eu acho que Cadmiel lembra, Samuel lembra também, pastor ministrando, né, e me chamou lá na frente, e aí falou. E hoje também vivo experiência, vivo o melhor de Deus na minha vida. Amém. Como fruto também da UFMADEB. Então, eu digo que hoje, o que eu sou, né, o que eu tenho vivenciado também foram profecias, palavras proféticas direcionadas dentro da UFMADEB. E é isso aí. O UFMADEB, o FIConquista, há 20 anos, né? Que está bem próximo aí de abril, 14, 15 e 16. A gente está comemorando esses 20 anos, que é vitórias, experiências marcantes em nossas vidas, né? Que a gente... não tem como esquecer, mas passar posteriormente, né, a nossa herança, o que vai vir pós nós, essa tamanha experiência que a gente passou aí ao longo desses 20 anos de história da UFMADEB. Perfeito, perfeito. Que coisa boa, Vaninha, poder compartilhar e relembrar tudo isso. De fato é emocionante, é maravilhoso. Então, assim, a nossa gratidão a Deus pela nossa convenção, a CEADEB, são 20 anos de apoio do nosso presidente, tanto do ex-presidente, pastor Monteiro, que teve deu o pontapé inicial e foi fundamental a importância da oficialização do departamento dos filhos de ministros, e também com a gestão do pastor Valdomiro, desde então tem sido aquele apoio fundamental, sempre presente. Ele nunca perdeu um dos nossos encontros em todo esse período também. Faz questão, né, desculpa, pastor, mas faz questão de adiar até mesmo alguma programação na agenda dele para estar conosco. Isso é motivo de muita celebração por parte de nós, por termos um presidente, né, da convenção participando dos 3 dias ou 2 dias dos nossos encontros. Isso vale frisar, e esse que é muito importante. Perfeito. E, inclusive, lembrando que era ele o presidente da Assembleia de Deus em Camaçari, na época dos 10 anos, né? Celebramos os 15 anos, Cadmiel, em Jequié, e agora os 20 anos lá em Vitória da Conquista. O que você tem a destacar, Cadmiel, com relação a essa presença nos encontros, a essa coisa boa de se formar caravanas das diversas regiões do estado, né? Como já falou-se aqui,
dessa zoeira, né? Daquela coisa nas estradas e, enfim. A bagunça santa. A bagunça santa, né? Que acontece aí, e sobretudo também nos acampamentos, né? Que, digamos assim, é uma parte bem interessante dos nossos encontros, que atrai a nossa juventude assembleiana para os nossos encontros. Destaque aí as experiências vividas nesses momentos. Primeiro, destacar que para mim é uma alegria muito grande viver, que eu convivi e convivo com os dois presidentes da UFMADEB, tanto o pastor Samuel Júnior quanto o pastor Claudomiro Pereira. E nesse momento, lembro que estava presente lá no Hotel Bahia Mar. Lembro que onde a gente já não tinha nem mais carro para poder ir para Pernambués, a gente saiu do terreno. Falava ali, antigamente falava assim, vai para o terreno, onde já tem os cultos de noite da convenção, e nós fomos andando ali pela lateral do Detran, pela lateral de Pernambués, para subir para a igreja de Pernambués, para participar daquele culto. E todas as convenções, lembro da convenção em Juazeiro, convenção em Jequié, a convenção ia rodando a Bahia, e a gente ia se encontrando, e a nossa felicidade era passar o ano todo querendo que chegasse o momento de a gente se reencontrar na convenção. Tem dois momentos em especial para destacar. Um, que é um conjunto despretensioso, sem responsabilidade de uma obrigação de nos encontrarmos, do que vamos falar. Mas, em segundo tempo, gerou também uma coisa séria, madura, e gerou sentimentos, pastor Samuel Júnior, em pessoas. Acho que Samuel Júnior não chegou a estar pastor, não está deputado, se não começou lá atrás um sentimento de vir amadurecendo como responsabilidade como homem, com caráter, com todas essas coisas que a UFMADEB, que é a União de Filhos de Ministros da Assembleia de Deus da Bahia, ele veio formatando, veio solidificando esse ideal. E é muito bom saber que a gente saía com caravanas de todos os lugares da Bahia, e nós encontramos na UFMADEB um amparo para os nossos anseios enquanto jovens e quanto filhos de pastores, nas nossas dificuldades de aceitação, que ninguém pediu para ser filho de pastor, nasce e tem uma cobrança muito forte referente a isso, mas, ao mesmo tempo, nos posicionando enquanto jovens de uma igreja linda, com uma história muito rica, que é a Assembleia de Deus. Eu me lembro que quando eu entrei, para você ver, né, você ter ideia, eu entrei na UFES em 1998. 23 anos, eu entrei no curso de Geografia. E o curso de Geografia e de História é aqueles cursos em que a questão do materialismo, do socialismo, do marxismo era muito forte, e a gente precisava ter uma maturidade para enfrentar aquelas perguntas, às vezes caçoando, vamos botar essa palavra assim, quer nos empurrar. Mas aí começou a UFMADEB a trazer encontros, palestras, amadurecimento, para a gente poder nos posicionar nas faculdades, e entramos em faculdades, não somos nós. E a gente não é só UFMADEB, nós somos uma partícula, pedaço da juventude assembleana no estado da Bahia, que temos, inclusive, no pastor Valdomiro Pereira da Silva, na mesa diretora da Convenção Estadual da Assembleia de Deus, uma ferramenta, um respaldo para trabalhar junto a essa juventude assembleana. Inclusive, fazer aqui menção, em relevo, o mandato do deputado Samuel Júnior, deputado estadual, o mandato do deputado pastor Alex Santana, deputado federal, são mandatos que são voltados para a juventude assembleana, são voltados para as ações sociais, evangelísticas, missionárias da Igreja Assembleia de Deus da Bahia. Por isso a UFMADEB também cresce, porque tem apoio, não é do nada. Precisamos desse apoio, dessa logística, para que esses encontros, para que esses momentos aconteçam. Então, parabéns ao deputado por sempre estar do lado da nossa convenção e da UFMADEB. Muito bem, meu querido deputado, está aí as palavras do nosso querido Cadmiel. A gente já está perto de encerrar esse primeiro bloco desse nosso primeiro UFCast, né? Inventando um nome novo aqui para dentro, né, da CEADEB Podcast. Basta ter a honra de encontrar esse homem parado, que o homem corre. Você olha e está em Porto Seguro. Quando você olhou, ele já chegou no outro lado da Bahia, no oeste. Aí, como você já está comendo galinha caipira lá no sertão, e depois está comendo muqueca em qualquer litoral. O homem não para. Observação que não encontramos ele parado, né? Na verdade, a gente o café com leite anda. O café com leite é problema. Mas pastor Cláudio, me permita só fazer uma colocação aqui dentro da fala do pastor Cadmiel, e já profetizando, Cadmiel. Amém. A gente pode hoje colaborar, mas eu confesso a vocês que não faço mais do que a minha obrigação com esse departamento. Foi porque eu disse aqui na minha fala. Eu sou fruto disso aqui, e não tenho dúvida de que aonde Deus me colocou, primeiro porque eu pude participar ativamente do departamento.
E nisso Deus me fez amadurecer, Deus me fez dar essa oportunidade. Então hoje estou deputado, agradeço à Igreja, à Assembleia de Deus, agradeço à minha convenção, agradeço ao meu presidente, mas agradeço em especial assim ao departamento da UFMADEB. Então foi por isso que inclusive eu disse ao presidente, eu nunca falei isso com ninguém, estou falando aqui como é a inauguração como é o FICAST? O FICAST. O FICAST. Forte Brasil. Na minha conversa com o pastor, que só estava eu e ele, eu disse, pastor, o senhor vai tirar de mim o que eu tenho de melhor, em especial assim, no aspecto ministerial. E confesso que para mim foi muito doloroso. E uma das pessoas, inclusive, que depois da conversa com o pastor e conversou comigo, foi exatamente seu pai. Pastor Francisco. Me lembro perfeitamente. Me chamou. E me lembro das suas palavras, quando foi indicado meu nome, que você, de fato, você disse para todos nós ali, em 2007, abril de 2007, lá em Itabuna. E você disse, isso aqui para mim foi sempre um ministério. Um ministério de agregar, de correr atrás dos filhos de pastores, nos bastidores da convenção. O pessoal vai começar agregando como uma verdadeira família. E isso a sua fala realmente se destacou naquele dia ali. A gente percebeu o quanto a UFMADEB já estava internalizada, já fazia parte da sua vida, do seu coração, e o quanto você amava o projeto desde o seu início, né? Amém, Claudio. Então eu fico muito feliz. E o que puder, o que vocês precisarem de mim, dentro das minhas possibilidades, contem sempre comigo. E se tiver algum filho de pastor que não tiver como ir, vamos levar ele lá, porque eu não tenho dúvida de que Deus vai falar com ele fortemente, como tem falado com vários. Se escrever um livro, você acha que dá menos de 300 páginas para essa história? Dá muito mais. Muita história. Dá muito mais. Desde a história de Pernambués, passando pelo Guaiamá, tem muita coisa para contar. Não, eu me lembro de vale a pena contratar um historiador, né? Tem as histórias dos cultos, forte, impactante, a palavra, as mensagens, os louvores, a nossa participação, a participação do coral, o prazer de estar no ônibus viajando pela Bahia, na resenha com todo mundo. Eu lembro de uma história, né? A história da mala de Damares, a mala rosa, mas rapaz, chegou em Salvador, caiu, rodou, e vai acontecendo vários fatos. E eu acho que o pastor Samuel Júnior pode encabeçar aí um livro da história da UFMADEB. Verdade. Então, meus queridos, estamos encerrando este primeiro bloco aqui da UFICAST, o nosso primeiro podcast oficial da UFMADEB, no seu canal da CEADEB TV, também um quadro da CEADEB Podcast. Com muita alegria, a gente volta já trazendo outras considerações desse 20 anos de história da UFMADEB. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.